Bom dia, igreja. A paz do Senhor a todos. Estou postando esse vídeo para trazer notícias do meu pai. Mas, ao mesmo tempo, eu também quero trazer uma palavra à igreja. Que nesse momento em que estamos vivendo dessa pandemia, desse isolamento social, temos visto e recebido muitas notícias do número de mortes por dia. E muitas pessoas têm ficado muito assustadas. Têm andado preocupado porque é um número bem grande. Mas contemplando a palavra de Deus e refletindo sobre essa situação, eu me reportei ao Salmo 20, versículo 7, que diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. E é bom a gente refletir sobre este salmo nesta manhã e nesses dias que estamos vivendo, porque Davi, quando escreve este salmo, ele era um homem experiente para poder falar sobre isso. Porque ele tinha conhecimento do que significava confiar nos seus carros e confiar nos seus cavalos. E por que não nos seus cavaleiros? Porque um exército bem montado, com uma estrutura muito boa, com homens valorosos conforme Davi tinha, com carros de guerra fortificados, com cavalos velozes e fortes, dava a sensação e uma garantia de vitória sobre seus inimigos. Então Davi, quando ele chega a declarar que uns confiam em carros e outros em seu cavalo, ele poderia declarar isso porque ele era homem de guerra, experimentado em estratégias de guerra, em equipamentos de guerra, e sabia exatamente quais seriam os seus atributos e quais seriam suas estratégias e quais seriam suas ferramentas adequadas para vencer, porque ele travou muitas guerras. Ele precisou vencer muitos reis e muitos reinos. Mas eu quero lembrar que quando Davi começou a trajetória da sua vida de rei, quando Samuel foi consagrar ele a rei, dali para adiante ele era um homem sozinho. Ele era um homem solitário. Por quê? Porque ele teve que fugir de Saul e se esconder nas cavernas. E as primeiras pessoas que vão estar junto com Davi não são homens valorosos. As primeiras pessoas que vão estar com Davi não são homens com instrumentos de guerra. As primeiras pessoas a estarem com Davi não eram aquelas pessoas bem vistas pela sociedade. Mas ali começa o exército de Davi. Então eu quero deixar claro que quando Davi começa a trajetória da sua vida, da consagração dele a rei até chegar a ser rei, ele não tinha instrumentos nenhum de guerra e não tinha equipamentos e nem pessoas que pudessem garantir a ele o êxito e a vitória de suas batalhas, porque ele já estava em guerra, porque Saul estava perseguindo a ele e estava perseguindo com seu exército. E agora aparece aquele grupo de pessoas. Mas exatamente a partir do momento da consagração de Davi, é que Davi só tem uma convicção e ele leva essa convicção dele até o fim da história da sua vida, e por isso que ele compõe esse salmo. Ele tinha só uma confiança de que Deus estava com ele. Ele só tinha uma garantia de que Deus não iria abandoná-lo. Ele só tinha uma convicção de que por mais que ele tivesse uma estrutura, por mais que ele tivesse todo o equipamento, por mais que ele tivesse todo o equipamento bélico, falando agora na linguagem de guerra, ele sabia que a única certeza de vitória para a vida dele era o Senhor. Por isso que ele menciona, uns confiam em carros. Aquelas carruagens, aquelas bigas, aquelas carruagens que têm seus cavalos puxando os homens em cima com seus escudos e suas lanças. Outros em cavalo. Cavalos poderosos, fortes, velozes. Uns confiam em carros e outros em cavalo. Mas ele diz o quê? Nós faremos o quê? Menção do nome do Senhor. Então Davi, ele era um homem experimentado, a guerrear antes de ter toda uma estrutura
e também depois de ter toda a estrutura. Mas a única certeza que ele teve nesse inteirinho, nesse momento, né, nesse trâmite da vida dele, é que independente de ele ter todo o equipamento humano, de ter todos os recursos humanos, ele tinha o Senhor. Porque ele sabia que se ele tivesse que sair com 100 homens para lutar contra 1000, ele sabia que ia perder. Mas também ele sabia o contrário, que se ele tivesse 1000 homens e fosse lutar contra 100, na suposta, né, convicção dele de ter uma estrutura maior, com homens muito mais equipados e preparados, contra um número bem pequenininho, ele sabia que podia perder. Mas ele tinha só uma convicção, de que independente do grupo de pessoas, de todo o equipamento e estrutura que ele tivesse, quem dava a certeza da vitória para a vida dele era o Senhor. Então ele precisava se inclinar diante de Deus para ter a resposta e a vitória de todo. Por isso é que Davi, todas as vezes, antes de guerrear, ele orava ao Senhor. E perguntava ao Senhor o que vai ser da minha vida. Senhor, eu devo ir ou não devo ir? Senhor, como é que eu faço para vencer aquele meu inimigo que é mais forte e mais poderoso do que eu? Então Davi, ele chega a compor este salmo porque ele declara, ele entende dentro dele que não existem inimigos maiores do que Deus. Não existe exército mais poderoso do que Deus. E que a nossa vitória não está nos nossos recursos humanos. A nossa vitória está na nossa confiança com o Senhor. Por isso é que ele declara: eles confiam em carros, eles confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. E algumas traduções vêm até dizer: mas nós nos gloriaremos no Senhor. E no versículo 8, né, do Salmo 20, ele vinha afirmar uma outra grande verdade para a gente. Uns levantam-se, ou eles, de acordo com algumas traduções, se levantam e caem. Mas nós, né, nos levantamos e permanecemos de pé. Então, independente da circunstância da nossa vida, a única certeza que nós podemos ter e temos nessa hora é de que nós temos um Deus. Um Deus que nos garante a vitória. E eu posso até dizer mais ainda, um Deus que é a nossa vitória. E sem Ele não adianta confiarmos no homem. Sem Ele não adianta confiarmos na força de um exército. Sem Ele não adianta montarmos uma estrutura espetacular, uma estratégia de guerra que seja infalível. Porque quando Ele quer, Ele faz. Mas quando Ele não quer, Ele também não faz. E nós temos que entender e aceitar essa ação poderosa de Deus na nossa vida. E conforme o próprio Salmo diz, de acordo com algumas traduções, nós temos que nos gloriar disso. De saber que esse Deus é um Deus tremendo. Então, conforme eu disse para os irmãos, eu estou falando deste Salmo, porque ele vai servir para mim, ele está servindo para mim nesse momento em que meu pai está internado, mas também para muitas pessoas que estão perdendo seus entes queridos, para muitas pessoas que estão assustadas e preocupadas. Eu quero dizer para a igreja que ontem o meu pai recebeu o resultado de uns exames que foi feito nele. E foi constatado um nódulo no intestino dele. E este nódulo levou ao hospital onde ele estava a transferir ele para um outro hospital onde possa tratar deste nódulo. Mais especialista nesse assunto, nesse caso. E ele então foi para o Antônio Pedro. Ele está hoje, desde ontem à tarde, à tardinha, ele está no Antônio Pedro. E lá eles vão confirmar esses exames, mas já está constatado que realmente, possivelmente, é um câncer. E no intestino. E essa era a razão de ele não estar conseguindo evacuar. E o que eu posso dizer numa hora dessa? Senhor, faça a tua vontade. Eu vou dizer, Senhor, está nas tuas mãos. Eu não posso... os médicos especialistas já estão hoje lá para tratar e cuidar do caso dele. Médicos especialistas foram indicados para tratar da questão dele, por causa da idade. Porque ele também está com anemia. Ele está com ausência de sangue, quer dizer, de forças físicas e até mesmo de condições para uma cirurgia. Ele está lá. Eu confio nos carros, eu confio nos cavalos, eu confio no hospital,
eu confio nos médicos, mas eu clamo a Deus, porque eu sei que a força vem de Deus. Assim como nós que estamos aí vendo muitas pessoas que estão morrendo, às vezes até de conhecidos nossos, se por Covid ou não, a gente já nem sabe mais a verdade, mas o que eu sei é que nesse exato momento eu estou preferindo confiar no Senhor. Estou clamando a Deus para que Deus poupe meu pai. Ele não tem condições físicas nenhuma, mas eu estou clamando pela vida do meu pai, assim como eu clamo pela vida de cada um dos irmãos que estão enfrentando suas lutas e dificuldades. Então, amados irmãos, eu não estou aqui em nenhum momento duvidando do potencial do hospital nem dos médicos. Não estou fazendo isso. O que eu estou dizendo é que a nossa vida e a nossa vitória está nas mãos do Senhor. E eu estou clamando a Deus por essa vitória na vida do meu pai, na vida da nossa família e por sua família. Então continue orando pelo meu pai e peça para que ele dê sabedoria aos médicos para que possam fazer o que for preciso, mas que também eles obtenham êxito, porque quem vai operar, com certeza, é a mão do Senhor. Assim como Ele tem operado nas nossas vidas nesses dias, e tenho certeza que Ele já nos garantiu a vitória. Deus abençoe vocês, tenham um excelente dia, e que todos nós não venhamos a nos esquecer que nesse momento a oração é a chave para a resposta de tudo que a gente está precisando e o consolo dos nossos corações. Obrigado, Deus abençoe a cada um e continue não só orando pelo meu pai, mas também por todos que estão iminentes nessa situação, em nome de Jesus.